Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e, como sempre, nós vamos direto ao assunto. E no vídeo de hoje, em um Crescendo, vamos apresentar 5 matérias que vão demonstrar para você como tudo isso que nós estamos vivendo muito dificilmente desviará o mundo de uma terceira G mundial. E pior do que isso, será uma terceira G mundial de proporções nuke, como eu venho falando desde o começo. Vamos pegar a primeira matéria e vocês vão entender por que é que eu tenho alertado a respeito disso há tanto tempo e por que esse tipo de coisa acaba pesando tanto para a gente. Embora não seja algo agradável de se ouvir, é necessário que se diga e é necessário que se ouça para que as pessoas façam o mínimo de preparação. Veja só, nessa matéria eles dizem: a América não poderá manter suas forças, por mais de algumas semanas durante uma G. Eles estão falando de que tipo de G? De uma G mundial, evidentemente. E aqueles que defendem um lado, defendem o outro, eu peço que prestem bastante atenção, porque ninguém vai sair ganhando disso, a não ser aqueles que estão aí com a agenda do caos em mãos. Nós estamos vendo claramente que aquilo que está se desenvolvendo de uma forma quase que milimetricamente calculada. É improvável que os Estados Unidos sobrevivam mais do que algumas semanas de G pesada contra outra potência industrializada. Isso é verdade. Não só eles, como qualquer um que possa se envolver nisso, não sobreviveria por muito tempo. E isso vai nos levar, então, à terceira G, vocês vão entender como. Em um episódio recente do Health Ranger Report, Mike Adams apontou que os Estados Unidos nem são capazes de fornecer equipamentos de ataque e defesa adequados para sua aliada Ucrânia em sua G ora em curso contra a Rússia. Adams observou ainda que a G na Ucrânia, enquanto a maior G que a Europa viu em quase um século, é realmente apenas uma operação de pequena escala. E, de fato, é apenas algo retido a um território específico. Então, isso nos leva a essa segunda matéria. G na Ucrânia, o gigantesco custo que a Rússia deve pagar para financiar o conflito. Então, aqui eles estão dizendo que a América não pode manter essas forças por muito tempo. E aqui eles estão dizendo que a Rússia está pagando um gigantesco valor, um gigantesco custo para manter esse conflito. Isso aqui é uma matéria um pouquinho mais velha, do dia 24 de março. E aí eles falam várias coisas, mas o que nos interessa aqui, dentre outras informações que teria na matéria, eu vou deixar ela para vocês na descrição, é de quanto dinheiro nós estamos falando. E essa informação que está sendo dada aqui você vai encontrar em vários veículos de mídia ocidental. Não há motivo para mentir, não há necessariamente motivo para acreditar, porque eles estão apenas estimando, mas eu acredito que eles estão fazendo uma estimativa mais ou menos dentro de algo razoável, porque não haveria motivo para faltar com a verdade nesse quesito, aparentemente. Bom, segundo o Centro de Recuperação Econômica, formado por um grupo de economistas e assessores do governo ucraniano, os primeiros 23 dias da invasão custaram à Rússia pelo menos 19,9 bilhões de dólares, 20 bilhões. Eles estimam que o Kremlin tenha perdido ainda mais 9 bilhões de dólares, que seria 43,6 bilhões de reais, em maquinário destruído. E aqui nós temos um exemplo de um maquinário totalmente destruído e perdido. Então, dentre custos diretos de 20 bi mais 9 bi de perdas, seriam 30 bilhões para 23 dias de invasão. Ou seja, um custo de mais de 1 bilhão de dólares por dia para a Rússia. Evidente que os Estados Unidos e a OTAN estão tendo gastos ainda maiores, porque eles estão tendo de deslocar esses recursos de locais ainda mais distantes. Então, além de tudo, há um custo adicional de deslocamento. Há o fator de que a Ucrânia, como aliada, está tendo o seu território totalmente devastado, prédios, residências, enfim, a infraestrutura do país está sendo levada ao pó, e os deslocamentos de refugiados que têm ido à Europa. Então, o custo para o lado norte-americano e da OTAN é ainda maior. Então, os dois lados estão tendo custos altíssimos, mais de 1 bilhão de dólares por dia de um lado, e do outro parece que, pela lógica, ainda mais do que isso. E aí nós vemos esse terceira matéria com esse segundo anúncio. Biden anuncia a expansão massiva na Europa em resposta à série de vitórias russas na Ucrânia.
Será que Biden não aprende? Não, ele aprende, mas há um motivo por trás de tudo isso, há uma agenda e há um objetivo. Vocês já vão entender qual é. Em resposta aos consistentes ganhos russos na Ucrânia, o presidente Joe Biden anunciou que os Estados Unidos estão expandindo significativamente sua presença na Europa. Biden fez esse anúncio durante uma cúpula com outros membros na organização da OTAN. Estamos intensificando, estamos provando que a OTAN é mais necessária agora do que nunca. Inclusive, eles estão dizendo que o maior padrinho que a OTAN poderia ter seria o próprio Vladimir Putin, porque se antes os europeus não queriam investir nisso, agora estão investindo na mar. Este anúncio ocorre quando outros membros da OTAN se comprometem a aumentar 7 vezes o número de unidades que possui em alta prontidão. 7 vezes o número de unidades, isso aumenta grandemente os custos, e isso em um momento em que o mundo já está com problemas financeiros seríssimos, né? Então, essas pessoas que seriam muito úteis em outros locais para gerar riqueza, para tentar tirar o mundo do atoleiro econômico e financeiro, serão alocadas para destruir ainda mais. Então vocês podem ver que há método nisso tudo, né? Vamos adiante. Essa outra matéria aqui diz o seguinte: o Tratado de Proibição de Equipamentos de Finalidade Nuke. Para quem não sabe, né, agora, recentemente, aconteceu no finalzinho do mês passado, na última ou penúltima semana do mês passado, uma reunião das partes contratantes do Tratado de Proibição dos Equipamentos Nuke. E aí aqui há toda uma explicação sobre os 86 países que firmaram o tratado, inclusive o Brasil, e 62 que já o ratificaram, etc, etc. Mas, em algum local, ele fala o seguinte: por ocasião da adoção do tratado, os 5 países reconhecidos pelo Tratado de Não Proliferação dos Equipamentos Nuke, que são possuidores desses equipamentos, declararam formalmente em conjunto que consideravam o novo instrumento contraproducente. Então não adianta o restante do mundo que já não tem esses equipamentos dizer que não vai ter, enquanto que esses 5 possuidores estão dizendo que, além de não assinarem, isso aí é contraproducente, é bobagem, basicamente, eles estão dizendo aqui. Então eles dizem quais são esses 5 países. Não há surpresa para ninguém: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E são exatamente aqueles que estão em conflito direto atualmente, as maiores potências milha, e claro, envolvendo outros atores, né, mas aqueles que estão causando tudo isso que nós estamos vendo. E isso nos leva à última matéria, que diz: pensando no impensável na Ucrânia, o que acontece se Putin se tornar nuke? Vamos lá. À medida que a guerra na Ucrânia continuou, o presidente russo Vladimir Putin se engajou em um barulho sobre sabre nuke. Quem tentar nos impedir, olha só o que está escrito aqui, ó, declaração de Putin: quem tentar nos impedir, ou, muito menos, criar ameaças para nosso país e nosso povo, deve saber que a resposta russa será imediata e levará a consequências que você nunca viu na história. Quais são as consequências que nunca se viu na história? Pelo menos desde o reinício na história, que não se vê, são as consequências nuke. Então eles dizem, isso foi na primeira de muitas declarações alertando sobre um possível ataque nuke. E aí, quando nós vamos aqui mais abaixo, nós vamos encontrar uma declaração de um ministro da Rússia. Mas nós primeiro vamos voltar aqui. Então aqui ele dá essa declaração, e aqui nós vemos que Biden está querendo expandir as forças dos Estados Unidos na Europa. Então, ao mesmo tempo em que Putin alerta, ó, não façam isso, Biden diz, não, nós vamos fazer, vamos expandir. Então, na maioria das vezes, os observadores ocidentais descartaram essa conversa como um baque no peito. Eles querem dizer assim, como uma mera ameaça sem fundamento, como se fosse um blefe. Afinal, o lado que disparasse essas setas terminativas, primeiro, acabaria fazendo uma aposta muito... Caramba, tirei aqui.
acabaria fazendo uma aposta muito arriscada, apostar que seu oponente não retaliaria de maneira igual ou mais danosa. É claro que vai retaliar e é claro que será ainda mais danosa. E é disso que eu tenho falado desde o começo. Os russos podem fazer isso detonando uma ou algumas desses equipamentos contra as forças ucranianas ou desencadeando uma situação simbólica sobre uma área vazia apenas para dar um alerta. Veja só que eu acho que vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Vão mandar lá para uma área desértica para mostrar que não estão brincando caso a coisa continue na toada em que está e não vejo como voltar. Um lado está expandindo e o outro está dizendo, não adianta ameaçar, porque se vocês nos ameaçarem, nós vamos nos confrontar. Então hoje o equilíbrio de forças revertido desde a Guerra Fria, a atual doutrina russa de escalar para desescalar, imita o conceito de resposta flexível da OTAN da Guerra Fria. Então a Rússia agora acabou dando a volta por cima desde o fim da antiga União Soviética, da perestroika, e está se impondo. E os Estados Unidos não estão aceitando isso. Não exatamente os Estados Unidos, mas o grupo aí no entorno de Biden, que eles chamam de liberais globalistas. Então, como J. Michael Ledge, ex-participante do grupo de planejamento da OTAN, observou em um estudo de 1983 para a Rand Corporation, o grupo não conseguiu chegar a um acordo sobre opções específicas de acompanhamento, além de um tiro de demonstração simbólico inicial para efeito psicológico, por medo de que Moscou sempre pudesse igualá-los ou aumentar a aposta. Hoje espera-se que esse velho dilema impeça Moscou de liberar o gênio nuke em primeiro lugar. Então ambos os lados aí estão preocupados com isso. Parece que os russos não estão piscando enquanto o Ocidente aí colocou uma pessoa aparentemente despreparada no cargo, com assessores despreparados, que está levando o Ocidente aí ao declínio cada vez mais rápido. Mas eu digo para vocês que não é nada por acaso. Nós estamos vendo algo aparentemente milimetricamente planejado e que está nos levando justamente para isso, para uma terceira G, e ela será nuke. Então, infelizmente mesmo, eu venho acertando muita coisa e me parece que nesse sentido aí também nós veremos acontecer o pior. Não é interessante que as pessoas deixem de olhar, embora em alguns momentos as pessoas não queiram esse sofrimento psicológico de olhar para a verdade, mas quem quiser boas notícias, quem quiser a mentira, há muitos outros canais por aí para fazer isso. Pessoal, vamos nos preparar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.